a sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, que a pastora Fernanda colocou ali, já tem um tema da mensagem e tem um texto, cavar poços, né? E Gênesis 26, nós vamos ler do versículo 12 ao 25. Depois eu vou aqui naquilo que, né, o Senhor já foi colocando no meu coração, para que nós possamos compreender a palavra, amém? Diz assim nessa tradução que eu tenho: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Versículo 18: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22: e partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse-lhe: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: oh, glória a Deus, já pensou isso, queridos? O Senhor lhe aparecer e disse para ele: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Versículo 32, só para a gente poder, né, entender aquilo que é a mensagem que eu trouxe para vocês. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Aleluia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante de Ti, da Tua palavra, da Tua igreja, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que assim como o Senhor falou ao meu coração, Senhor, nesses dias que eu estava, Senhor, mergulhado nesse texto, que o Senhor possa também trazer a Tua revelação para a Tua igreja. Por isso eu repreendo desde já todo espírito de inquietação, todo espírito de contenda, de confusão, tudo aquilo que quer roubar a semente poderosa, e que assim, Senhor, a Tua palavra caia, Senhor, num terreno fértil, e que nós saímos daqui, Senhor, melhores do que quando entramos. Te agradeço assim, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, queridos, esse é um texto riquíssimo, né? Primeiro porque fala de um homem que se tornou rico. Na verdade, ele tem uma preocupação em dizer que ele ficou rico, riquíssimo, ou seja, muito além do normal. Mas aqui, queridos, a preocupação, a mensagem do texto não é falar propriamente da condição financeira que Isaque viveu, mas de declarar o poder de Deus sobre a vida daquele que crê. Por isso eu quero declarar já sobre a tua vida, que a bênção do Senhor, que diz aqui nas Escrituras, que a bênção de Abraão, seu pai, seja derramada sobre os filhos. Assim, meu Deus, a tua bênção que foi derramada sobre a minha vida, que caia sobre a tua igreja, que eles possam crescer, prosperar e viver, Senhor, o teu sobrenatural, porque eu declaro, os filhos são flechas e vão muito além. Eu te peço assim e te agradeço já, em nome de Jesus. Amém
Isaac, irmãos, aqui eu quero dizer para você que ele viveu o improvável. Quando a gente vai para o texto, nós vamos perceber que ele está cavando água, cavando poços no deserto. Irmãos, você sabe que deserto, a única coisa que você está convicto de que você vai encontrar é areia, e muita areia. Então, o tempo no deserto funciona mais ou menos assim: de dia, um calor insuportável, e à noite, um frio também, que chega a números, né, muito baixos, e muitas vezes a Bíblia mesmo fala que chegava a congelar. Então olha aqui o que a Bíblia fala, que mesmo dentro dessa situação, Deus o abençoou, fazendo encontrar água onde não existia. Então, queridos, a Bíblia nos ensina que o Senhor em todo o tempo, Ele nos desafia a andar pela fé. Esse é o projeto de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Porque nós, outrora, nós estávamos acostumados a confiar na nossa força. Queria pedir o som aqui, né? Coloca aquele fundinho para nós. Nós somos acostumados a viver na força do nosso braço, da nossa inteligência, né? Do nosso intelecto, daquilo que eu posso fazer, da onde eu posso alcançar. Mas acontece que o Senhor queria que Isaac aprendesse a confiar nele. Mas para que isso pudesse acontecer, Isaac, ele teve que primeiro mortificar a carne. E talvez, irmãos, hoje você está vivendo situações onde o Senhor está testando, onde o Senhor está te levando a viver, muitas vezes, situações contrárias ao que você queria. Mas tudo isso para que você também possa mortificar a sua carne e que assim você possa viver pelo Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa interessante: todos podem passar pelo deserto. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa história, nós vamos ser levados a viver situações desesperadoras, porque o deserto é esse lugar, é um lugar onde não tem recursos, onde falta tudo, onde de um momento para outro a situação muda. Mas, como eu disse para você, só quem tem autoridade descobre as riquezas encobertas, ou seja, encontra a água. A água, queridos, para nós deveria ser aquilo mais importante, porque a água, ela simboliza primeiro vida. E quantas pessoas, mesmo dentro das igrejas, estão mortas espiritualmente falando? Mas o Senhor disse, né, que Ele era o manancial de águas vivas, e que nós fluiríamos nesse manancial e viveríamos também todo o sobrenatural. Então olha que coisa interessante, Deus manda Isaac para o deserto, justamente o lugar onde ele se sentiria inseguro, porque ele não estava habituado com aquilo. Isaac, quando você começa a ler a Bíblia, quando você vai estudar os textos, você vai descobrir que ele vivia uma vida boa. O seu pai era próspero, então era muito fácil, era muito cômodo para ele viver da herança do seu pai. Agora a Bíblia começa a relatar que Abraão morre. Isaac, ele é o herdeiro, ele vai dar continuidade. E dar continuidade, queridos, muitas vezes parece algo fácil. Mas quantas pessoas que adquiriram, né, riquezas, que adquiriram aí aquilo que os seus pais produziram, mas quando chega na hora de dar continuidade, aquilo que é entregue em nossas mãos, nós acabamos perdendo. Então, por outro lado, nós poderíamos pensar, é melhor começar do zero. Mas começar do zero também não é algo fácil, porque você começar onde não tem recursos, onde não tem saída, te leva a viver esse momento de insegurança. Então Isaac, ele estava vivendo esse momento. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mas sobre a cabeça dele havia uma palavra, porque por mais difícil que pareça, naquele lugar o Senhor disse para ele, eu vou te abençoar, aleluia. Por mais difícil que pareça nesse lugar, eu vou curar a tua vida, eu vou te dar uma família, eu vou te constituir sobre as nações. E foi exatamente aquilo que o Senhor prometeu, ele veio e cumpriu. O Senhor disse para Isaac, falou, eu serei o teu Deus. Imagina isso.
Isaac, sucessor, vivendo aquele momento de dificuldade, não entendendo muito o que ele ia fazer. De repente a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele, para conversar com ele. Mas não era pelo relacionamento que Isaac tinha ainda com Deus. Ele estava vivendo por aquilo que era o relacionamento do que o seu pai havia vivido. Então, queridos, olha como é importante aquilo que nós vamos deixar para a nossa geração. Porque por um momento a gente pode sair, daquilo que seria a vontade de Deus e desviarmos do caminho da boa, perfeita e agradável vontade. Então nós precisamos entender que Isaac, ele recebeu uma palavra. E aquela palavra, irmãos, ardia no seu coração. E Deus o abençoou, prosperou ele naquela terra. E a Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo. Mas eu preciso falar algo para você. Isaac, ele enfrentou 3 dificuldades que normalmente derruba um homem no deserto. A primeira dificuldade que ele enfrentou foi a inveja. O mesmo sentimento que levou Jesus à crucificação. Você lembra da história? Jesus está lá, somente fazendo bem, somente curando pessoas. Aquilo era ruim, poderia alguém olhar e falar: olha que coisa terrível. Mas acontece que a Bíblia diz que os fariseus, os doutores das leis, ficaram com um sentimento atravessado dentro do seu coração. Ou seja, eles ficaram tomados de um sentimento de inveja, de ira, que a única coisa que eles imaginavam que poderia ser feito com Jesus era matá-lo, era crucificá-lo. Então eu preciso dizer para você que a inveja é um sentimento demoníaco, que permeia o coração dos fracos, para tentar paralisar aqueles que são frutíferos. E Isaac se decepcionou. Isaac, irmãos, ele pensou que ele tinha amigos. Isaac, ele era uma boa pessoa. Ele estava vivendo aquilo que era a continuidade da família. Imagina você, ele acordava todos os dias, ele fazia as suas necessidades naturais. Talvez ele com alguns animais tentava encontrar água para poder levar o gado a beber água. Talvez ele precisasse de água para trazer para o seu povo. Mas ainda, queridos, com tudo isso que ele havia conquistado naquele lugar, a única coisa que ele conseguiu foi encontrar inimizades. E isso frustrou o coração dele de uma maneira tremenda. E a Bíblia diz que ele foi procurar água no deserto, porque o seu pai havia deixado para ele um relatório: olha, esses são os lugares, por aqui se você for, você vai encontrar água. E olha só que coisa interessante, ele chegou no primeiro poço, e naquele poço os moradores se levantaram e jogaram entulhos nos poços. E aí eu comecei a pensar, falei: meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Aquilo que seria bênção para todos que estavam ao redor dele, porque a água é vida, irmãos. Se Isaac tinha poços e agora ele tinha água, o que significava é que todas as pessoas também poderiam desfrutar dos poços. Nós sabemos que poços, normalmente eles não acabam a água. Você tira a água e brota água, e você joga o balde, tira a água e vem mais água. Agora imagina isso, ele ia prosperar naquele lugar, e também a sua vizinhança, os seus amigos. Mas por algum motivo, aquelas pessoas jogaram entulhos, e aquele local se chamou Sitna, ou seja, era a segunda atitude de oposição. Sitna significa inimizade, oposição satânica, algo que vem realmente de Satanás. Por quê? Porque isso está ligado ao mundo espiritual. Então a Bíblia diz que Isaac, ele também se frustrou ali, e o seu coração doeu, e ele então continua a sua caminhada, porque é isso que nós devemos fazer. Se você foi chamado para fazer algo e de repente ainda não aconteceu, eu quero dizer algo para você: não pare, continue, porque Deus é contigo. O Senhor vai abrir os céus, Ele vai derramar das suas bênçãos, e talvez quando você nem imaginar, o sobrenatural do Senhor vai aparecer na tua vida. Aleluia! Então Isaac sai daquele local, e naquele terceiro poço,
novamente Isaac, ele é assolado, ele foi perseguido. Por isso que aquele poço se chamou Ezeque, local de perseguição. Você percebe que a nossa caminhada cristã não é muito diferente? Você começa a fazer algo, você começa a viver algo, você começa a crescer ministerialmente, você começa a crescer no seu trabalho, você começa a se sobressair. Aquelas pessoas que estão ao teu redor, que são os primeiros, que deveriam se alegrar com você, que deveriam festejar a tua vitória, que deveriam celebrar. Muitas vezes essas pessoas são as pessoas que causam oposição. Não é à toa que as pessoas falam assim: olha, quando você estiver fazendo algo, faça aí em silêncio, porque se você acaba divulgando para outras pessoas, ao invés daquilo se tornar bom, o que acontece? Começa a vir uma grande perseguição. A Bíblia diz que Neemias, certa vez ele disse: uma grande porta sobre mim se abriu, mas são muitos os meus perseguidores. Então todas as vezes, querido, que você for fazer algo, que você for fazer algo na tua casa, na tua vida financeira, no teu trabalho ministerial, queridos, eu preciso que você saiba, sempre essa ação demoníaca vai se levantar. Então olha só que coisa interessante, aquilo que era para viver um momento de alegria, né, se tornou uma grande contenda na vida dele. Oposição carnal, aqueles que muitas vezes querem impedir a obra de Deus na sua vida, na força do braço. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E quantos de nós, meus queridos, não somos muitas vezes assolados e não nos frustramos por conta disso? Mas nós devemos entender, nós servimos um Deus todo-poderoso, e quando o Senhor libera uma palavra sobre a tua vida, não tem inferno, não tem oposição. Nós vamos continuar, e certamente nós vamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Isaac, ele parou, irmãos, por um momento, e ele refletiu, ele olhou para o seu emocional, e ele percebeu que ele estava praticamente destruído. A decepção, irmãos, machuca a gente. Quantas vezes aquelas pessoas que eram seus amigos, que estavam com você, num determinado momento, para, e você fala: peraí, eu não estou entendendo. Justo aqueles que torciam, que vibravam comigo. Não é à toa que tem um louvor que eu não gosto muito, né? Mas as pessoas às vezes acabam cantando aquele louvor com tanta alegria. Quem me viu na prova, olha lá, amém. Vocês conhecem, não é? Eu falo, esse aí é o melô do ressentimento, irmãos, porque está amarrado. Nós não estamos aqui para festejar ou para dizer: está vendo, você não fez quando precisava fazer, agora olha aí, né? Tem pessoas que têm esse sentimento. Nós não, queridos, nós queremos continuar, nós queremos continuar marchando, nós queremos continuar indo no alvo daquilo que o Senhor prometeu para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não parar, certamente você vai viver o sobrenatural. Você lembra que Paulo disse lá para os irmãos de Gálatas: se você perseverar, se você não parar, certamente você vai colher. Ou seja, o único impedimento de você viver a tua bênção não é o ataque de Satanás, não é a oposição do inimigo, é se você vai parar ou se você não vai parar. Agora, nós somos dotados de inteligência, queridos, nós somos seres pensantes. Existem coisas muitas vezes que você está começando a fazer, você começa, você prepara, você estuda, você ora, você buscou de Deus, o Senhor confirmou, você vai com tudo, você fala: agora é a hora, e aí chega lá, você está parando diante de um mar na tua frente. E aí, como o nosso irmão Henrique ministrou essa semana, que foi tremenda a palavra de quinta-feira, meu Deus, se você perdeu, né? E ele falou o seguinte: quando chegou diante do mar, as pessoas começaram a falar: está vendo? Você não estava debaixo da direção de Deus, as coisas não iam acontecer. E aí o que ele faz? Ele vai buscar Deus. Ele vira, irmãos, ele não faz nada, ele vai buscar o Senhor. Ele vai falar para o Senhor: Senhor, olha aí o que o teu povo está fazendo. Aí o Senhor falou: por que você está se queixando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Então não foi Moisés que tocou nas águas, não foi nada. Foi quando o povo começou a marchar. Queridos, as portas estão fechadas na tua vida, as coisas não estão acontecendo. Começa a marchar, começa a lutar, porque o Senhor vai abrir o mar na tua frente, você vai atravessar. E sabe o que vai acontecer do outro lado? Lá do outro lado,
você vai dar o cântico da vitória. Aleluia! Sabe qual é a parte mais triste, irmão? Que não era para esperar ter atravessado, não era para esperar o milagre ter acontecido, era para ter festejado do lado de cá, era para eles ter olhado e falar: olha lá, o exército inimigo está vindo, agora o meu Senhor vai se revelar, porque é assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da última hora. Quando os médicos dizem não tem mais jeito, o meu Deus aparece e fala: opa, agora é comigo, ô glória. Quantas vezes eu vivi essa situação, irmão, de pessoas acharem agora não tem mais jeito, pastor. Eu falo: você não conhece o Deus que eu sirvo, irmãos? Se você conhece, então você tem que esperar a palavra dele, porque se ele falou acabou, então acabou. Mas se ele não falou acabou, irmão, nós vamos contra tudo e contra todos, porque nós temos um Deus poderoso no céu e na terra, um Deus que se preocupa com a nossa vida, Ele se preocupa com o nosso bem-estar, Ele não vai te abandonar. Você está comigo, você está conseguindo acompanhar essa palavra, irmão? Porque é assim que acontece, é nessa hora que muitas vezes nós nos sentimos abandonados, parece que Deus não está ouvindo mais o nosso clamor, não é assim? Mas eu preciso falar para você, Deus não rejeita a oração. Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está. Quando Ele não falou nada, é porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao seu favor, meu irmão. Deus está trabalhando ao seu favor, minha irmã. Confia nesse Deus, não abandona, não vira as costas. Sabe por quê? Porque senão você vai passar vergonha. Atrás na minha caminhada cristã, quantas vezes estava vivendo um projeto, uma situação, achava que não ia dar mais jeito, ficava desesperado, tentava fugir da situação, até que um dia Deus se revelou mais uma vez, e Ele se mostrou fiel a mim. Ele agiu nos mínimos detalhes, onde você olha para a situação e fala: não tem como um homem reproduzir isso, se não for o Senhor, irmãos, não tem como o homem reproduzir. E ali, irmãos, quando você tem uma experiência com Deus, você não fica mais à mercê de argumento. As pessoas estão falando, é porque elas não experimentaram Deus ainda. Elas estão entrando em contenda, em confusão, é porque elas não conhecem o Deus que nós conhecemos. Se não, irmão, ao invés de eu reclamar, ao invés de eu ficar trazendo contenda, eu vou orar ao Senhor, e aí o Senhor vai falar comigo. Ele vai falar: Pedro, olha aqui, você está fazendo assim, faz desse jeito. Ele vai falar para você: olha, você está agindo assim, age de outro jeito. Mas o Senhor nos ama. Não vou falar de novo. O Senhor nos ama, e Ele sempre vai nos dar oportunidades. Então, queridos, olha que situação. Mesmo no meio daquela situação, a voz de um Deus de amor diz para ele: continue em frente, porque eu sou contigo. E essa voz de amor, queridos, ela está hoje falando para você, e ela está dizendo assim: continue em frente, porque eu sou contigo. Vai, porque eu ainda não terminei. Sabe, queridos, o problema nosso é que a gente começa a viver alguma coisa, pensa que aquilo já é o fim. Mas o Senhor manda dizer para você: olha, fica tranquilo, porque eu vou enxugar as lágrimas dos teus olhos. Eu vou estar com você quando você achar que ninguém mais está contigo. Eu vou estar lá. Queridos, vou falar uma coisa para você. Eu aprendi a passar por essas situações. Eu me lembro que um familiar meu, certa vez, olhando para mim e para minha esposa, falou assim: olha, vocês estão passando por essa situação, mas vocês estão muito bem, porque vocês têm um poder aquisitivo muito legal. Naquela época nós tínhamos mesmo. E aí parece que Satanás escutou. Era como se eu estivesse vendo ali a conversa de Satanás e Deus dizendo: também o senhor acumula jó de riquezas, Mas esse texto, parece que Satanás escutou aquilo, irmão, de um dia para outro. A nossa vida que estava uma maravilha, de repente afundou, caiu. Tudo que nós tínhamos recursos, onde nós tínhamos esperança, não tinha mais. E a gente tentava se agarrar naquilo que a gente tinha. E por mais que a gente tentasse, a gente continuava em queda livre. Mas por outro lado, naquele momento, o Senhor se revelou a nós de uma maneira tão tremenda,
que onde era aquilo que se tornaria um grande problema, foi um momento onde nós nos tornamos ainda mais confidentes, nos tornamos muito mais amigos, nós nos tornamos mais crentes, nós começamos a buscar o Senhor, nós começamos a declarar a palavra um sobre o outro, e começamos a ver o nosso jardim começar a frutificar, a brotar, a gerar novamente. Então, queridos, confiar no Senhor é a certeza de que Ele vai cuidar de nós. Então hoje você pode estar dizendo: olha, eu chorei a noite inteira, mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se levanta, irmãos, confiante, sabe, tem um tempo para todas as coisas, há tempo. Talvez você não está no tempo ainda, você não percebeu o tempo, mas Deus está dizendo: esse é o tempo, vai, eu sou contigo. Quantas pessoas vieram talvez essa noite buscar uma palavra de direção? Senhor, será que eu abro um comércio? Será que eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Queridos, o Senhor está dizendo: vai, eu sou contigo. Sabe, nós precisamos acreditar no Senhor. Ele não faz nada por acaso. Ele tem um plano, Ele tem um projeto. Sabe o que é interessante nesse tempo? Eu não sei vocês, mas eu que sou palmeirense, aleluia. Calma, eu vou continuar. Os corintianos vão ouvir, né, Didi? Presta atenção. O nosso técnico, ele fala assim: eu tenho um plano, eu tenho um projeto. E assim é Deus na nossa vida, com um projeto muito maior. Não assim nesse nível que eu estou brincando com vocês, que é uma grande bobagem, mas é uma realidade. Deus tem um projeto muito maior. O projeto de Deus está todo desenhado. Deixa eu falar uma coisa para você: se o diabo entrar por um caminho, o Senhor faz assim: vira para cá. Se ele entrar para aqui, o Senhor vai só virar para lá. Ou melhor, o Senhor vai passando, vai falando: sai daqui, sai. E Ele vem e te entrega aquilo que você tem buscado do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Nós precisamos saber, nós precisamos confiar nesse Deus, nós precisamos ter a convicção de que Ele não vai nos abandonar amanhã, não. Sabe qual é a pior coisa? A pior coisa é que nós temos um referencial baseado no companheiro e companheira, né? Saiu sem querer. Nós temos um referencial, muitas vezes apoiando na pessoa que nós convivemos, no cônjuge. Aleluia. Achei. Deixa eu tomar uma água. Mas a realidade é essa: nós temos um referencial muitas vezes naquilo que está próximo da gente. Às vezes até no teu relacionamento está tudo legal, mas às vezes você viu o teu relacionamento dos seus pais ter fracassado. Então a pessoa fica sempre temerosa. Ele não pode confiar completamente, porque ele pensa que ele vai cair na mesma situação. Mas Deus não é assim. Deus, quando você achar que não tem mais jeito, Ele vai pegar você no colo e Ele vai fazer você passar por cima. Sabe, porque Deus cuida dos seus. Eu quero dizer para você, presta atenção, você vai ver nos próximos dias o que Deus vai fazer. Aleluia! Sabe por quê? A Bíblia diz que saindo dali, Deus lhe preparou um lugar de descanso. E aquele lugar era chamado de Reobote. Ou seja, Deus me fez descansar. Repete comigo: Deus me fez descansar. Deus me fez descansar. Esse é o Deus que você serve. Quando você pensar que não tem mais jeito, Ele vai pegar você no colo. E olha só que coisa tremenda. Isaac estava dizendo: eu estou descansando das minhas lutas. Ele descansou das perseguições. Ele disse assim: agora eu tenho água para beber. Mas ainda tudo isso não era o fim na vida de Isaac. Sabe por quê? Porque ele ainda não conhecia o esconderijo do Altíssimo. Nós conhecemos o esconderijo do Altíssimo. Sabe aonde é o esconderijo do Altíssimo, irmão? É no momento da tormenta, no momento da dificuldade. É onde você estiver, você fala: Deus, em nome de Jesus. Você saiu do mundo físico, foi para o mundo espiritual, e ali é o esconderijo do Altíssimo. Ali você pode descansar, ali já está tudo preparado. Sabe qual é o problema? Nós muitas vezes acessamos pouco essa região, irmão. Nós reclamamos de um, reclamamos de outro, nós nos incomodamos com as coisas e esquecemos de buscar o Senhor. Então, irmão, no meio da luta, no meio da dificuldade, diga: Deus, diga comigo: Deus, em nome de Jesus,
Pronto, nós saímos daqui, irmão, nós estamos na glória, nós estamos onde tudo já aconteceu, nós estamos agora no lugar que está tudo preparado, nós estamos onde lá tem a solução dos seus problemas, lá tem a cura que você busca, lá tem tudo o que você espera, já está preparado, aleluia, aleluia, oh glória. Aleluia. Para encontrar água no deserto, em primeiro lugar, você precisa entender que o deserto é apenas um caminho onde Deus prova o coração do homem. Abre a Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Aleluia, Santo Deus. Você já encontrou? Amém? Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Querido, o Senhor leva você para o deserto. Ele leva, não tem jeito. Você é crente em Jesus Cristo, uma hora você vai ser levado para o deserto. Você pode pensar: não, pode me levar, Senhor, eu vou sair lá com nota 10. O Senhor disse que tinha levado no deserto para provar o teu coração, para provar você, para provar a tua vida. Será que você realmente está preparado? E deixa eu falar algo. Esse povo que foi levado para o deserto aqui, que ficaram 40 anos, como o irmãozinho pregou na quinta-feira, 30, 40 dias era a distância encaminhada para a terra prometida. Ficaram 40 anos rodando. 40 anos, era para chegar, voltar, era para chegar, voltar. Por quê? Porque tinha um bocão. Começou a murmurar, começou a reclamar, começou a achar que Deus não era poderoso, que Deus não tinha, que Deus. E o interessante é que esses caras aqui eram os que achavam que servia a Deus. Eram eles que achavam que o Senhor, eles já tinham tido experiências com Deus, o Senhor já tinha feito tanto. Mas o Senhor falou: não fiz, vou te deixar ver se você. Para quê? Era para o Senhor ver o que estava no coração deles. O Senhor já sabe o que está no teu coração, porque servir a Deus da boca para fora é fácil. Servir quando está agradando é fácil. Quando tudo vai de acordo conveniente é fácil. E agora quando Deus te dá um freio? Senhor, eu quero comprar um carro. Não, agora não é a hora. Senhor, eu quero. Não é a hora. Mas Senhor, não é a hora. Senhor, prepara um varão, uma varoa. O Senhor fala: não é a hora. Eu não vou mais para a igreja, eu vou embora. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas que estavam na igreja, e aí um belo dia olharam para nós, e o pastor falou assim: olha, a igreja tem esse caminho. Não gostei, vou embora. E acabaram indo. E muitos infelizmente ficaram pelo caminho. Que tristeza, que dor tem no meu coração. Mas, como a própria palavra diz, o Senhor estava provando, não era o meu coração, era provar o coração deles. Por isso o Senhor te levou, permitiu você passar fome, permitiu você viver situações e tal, para ver o que estava no teu coração, para que você olhasse e falasse: verdade, eu falhei, Senhor, é verdade, eu reconheço. E feliz daqueles que reconhecem, porque Isaac, irmãos, Isaac limpou o seu coração da mentira. Isaac, se você não sabe, ele passou a mesma situação que o seu pai passou. Ele esteve vivendo uma situação de conflito, o exército inimigo veio, ele chama a sua esposa e fala assim: qualquer coisa você fala que você é minha prima. Está amarrado. Eu não conheço. Tem casais casados aqui? Só os que são casais casados que estão aí. Aleluia. Agora pensa o seguinte: um bandido entra armado na tua casa, e aí ele fala assim: gostei da sua varoa, eu vou matar você para ficar com ela. Aí você fala assim: não, ela é minha prima. Não precisa nem matar, ela é minha prima.
Foi o que Isaac fez, irmãos. Ele fez a mesma coisa que o seu pai fez, mas acontece que ele foi levado ao lugar para que ele pudesse ser tratado. E quando ele foi tratado, quando ele se libertou da mentira, agora sim, agora não havia mais entulho no seu coração. Ele estava preparado para cavar e achar água aonde quer que fosse. Deixa eu falar algo para você. Deus trouxe você aqui para tratar o teu coração, porque quando você sair para cavar, você vai achar água. Essa água vai cuidar da tua casa, da tua família. Esse é o recurso de Deus para você. Aleluia! Limpa o seu coração e se prepara para achar água no deserto. Oh, aleluia! Aleluia. Segundo lugar, para você encontrar água no deserto é necessário não se entregar à depressão ou às impossibilidades que surgem no deserto. Isaías 43:19 diz assim, ó: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Aleluia! Isaac, irmãos, ele sabia o que Deus faria algo. Ele sempre acreditou que havia uma saída. Ele falava assim, olha, tem um caminho. Ele não conhecia o caminho, mas ele sabia, tem um caminho. Se não for por esse lado, o Senhor vai preparar um outro caminho. Ele não sabia, mas eu e você, nós sabemos. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Aleluia! Você precisa se lembrar, tudo é possível ao que crê, e nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nós é que colocamos empecilho, nós é que colocamos condições, nós é que colocamos barreira, mas Deus está no controle, querido. Nada saiu do lugar, está tudo do mesmo jeito. O Senhor continua soberano. Sabe, a Bíblia diz que no Senhor não tem nem variação. Não tem nem variação, não tem nada. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Então nós precisamos olhar para a palavra. Eu tenho que me basear na palavra. Eu tenho que ser pautado no que a palavra de Deus diz. E quando eu recebo essa palavra, eu salto muralhas. Em terceiro lugar, para encontrar água no deserto, é necessário não olhar para as circunstâncias, e sim olhar para o céu, de onde me virá o milagre. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isaac, ele sabia uma coisa. Ele sabia que uma hora as coisas iam melhorar. E esse, talvez, fosse o motivo que ele não parava de semear. Ele não parava de cavar. Ele era uma pessoa persistente. Ele perseverava. E essa perseverança o levou a encontrar água no deserto. Por isso eu quero que você declare comigo: a minha leve e momentânea tribulação produzirá em mim eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! Você sabe o que é isso? Você tem noção daquilo que você está vivendo? É só um momento. Você pensa assim, é insuportável, eu não estou aguentando. O Senhor manda dizer para você, irmãos, é leve. Ela é leve e momentânea. Diante de tudo que o Senhor vai fazer na tua vida, diante de tudo que o Senhor tem preparado para você, não dá para comparar. Sabe, na antiguidade, as pessoas, para comparar alguma coisa, era um peso. Eles tinham um produto que tinha um peso, então para saber, tinha que colocar outro peso para equiparar. Você está entendendo ou não? Tinha que colocar na balança para equiparar. Mas com relação a isso,
a nossa leve e momentânea tribulação não tem comparação. Você pode jogar tudo sem imaginar na balança, a outra nem mexe, o outro lado nem mexe, e o outro lado é o que o Senhor tem preparado para você e para mim. Aleluia. Então eu preciso falar para você 5 razões pelas quais eu creio que eu acharei água no deserto. Primeiro, Deus prometeu e Ele há de cumprir. Lucas 1,37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Querido, uma das coisas que fez com que eu permanecesse na presença do Senhor foi a sua palavra. Palavra que no começo, eu confesso, eu nem me preocupava com ela, eu nem entendia, mas a sua palavra começou a tratar a minha vida, começou a tratar o meu coração, e eu abri os meus ouvidos a ela, e aí eu descubro que para o meu Deus não tem impossível, nada, não tem nada que para Ele não possa cumprir. Por isso muitas vezes a gente vai orar por pessoas, pessoas falam: pastor, não tem mais jeito, e eu falo para minha esposa: amor, não foi isso que Deus falou. E ela teve um tempo, irmãos, que ela fez uma grande maldade comigo, porque a gente teve situações de pessoas que estavam passando por um problema de saúde, e aí ela olhou para um dos casos, tinha 2 casos, um dos casos ela achou gravíssimo, e o outro caso era grave, mas no gravíssimo ela estava desesperada, e ela falou: meu Deus, o que vai ser, como é que vai ser? Eu falei: você está preocupado com esse caso? Esse caso aqui não vai dar nada, esse caso vai estar tudo bem, daqui a pouco esse camarada vai estar bem, mas esse caso aqui não vai. E aí, para as pessoas que são mais próximas de nós, começou essa conversa: pastor, o senhor foi orar por alguém? E aí Deus falou se a pessoa vai viver ou vai morrer? E aí eu fiquei parecendo aquela, como é que é aquela? Parecia aquele, parecia a mãe de Iná, irmão. Se todo mundo ligava para mim para saber: e aí, pastor, Deus falou ou não falou? Vai viver ou vai morrer? O sangue de Jesus tem poder, queridos. Mas até hoje o Senhor fala comigo. Eu vou orar por alguém, às vezes eu falo: era melhor não ter ido orar. Mas quantas vezes eu vou orar e o Senhor fala: essa pessoa não vai voltar, ele vai partir. E aí é lógico, eu com todo o temor que eu tenho a Deus, eu levo a pessoa ao arrependimento. Mas fica tranquilo, se eu for orar por você, eu também vou te levar ao arrependimento. Então não precisa ficar preocupado: ai meu Deus, o pastor está orando por mim, falou para me arrepender, porque os meus dias estão contados. Então, irmãos, eu não queria falar nada não, mas os seus dias também estão contados. Só que os seus dias são longos, em nome de Jesus, aleluia. Então, irmãos, você precisa entender: Deus promete, Ele cumpre. Em segundo lugar, porque o homem espiritual passa pelo deserto, e o deserto transforma. Salmo 84:6 diz: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, e o cobre a primeira chuva. A terra é seca, a gente olha às vezes e fala: não tem nada, mas alguém que passa pelo deserto, alguma coisa acontece com ele. E se essa pessoa se abrir ao Senhor, se ela abrir o coração dela para o Senhor, eu tenho convicção de que o Senhor vai transformar mesmo aquela sequidão, aquele coração de pedra em coração de carne, aquela terra seca num jardim florido. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a me mostrar aqui, queridos, situações que as pessoas estão vivendo, que estavam dando por desistido. O Senhor manda dizer para você: seu jardim ainda vai florescer, irmãos. Vai dar muito fruto, ainda tem tempo. Você está pensando que não tem mais jeito? O Senhor está dizendo: vida longa. Há tempo, querido. Há esperança. O sobrenatural de Deus virá. O Senhor manda dizer: você está num trabalho achando que não tinha mais jeito, que dali não tinha mais, é ali mesmo que o Senhor vai te honrar. Sabe por quê? Porque é o Senhor que vai honrar, não é o homem que vai te honrar. A gente quer que as pessoas nos enxerguem, e quem precisa te enxergar é Deus, e Ele já olhou para você. E quando aonde nós estamos, nós damos fruto. Aonde eu estou, se eu declaro a palavra de Deus, se eu manifesto a glória de Deus, o Senhor tem propósito de deixar você ali. Então o Senhor tem que te prosperar, irmãos. É assim que Deus faz. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Não resolva na força do teu braço. Busque ao Senhor de todo o coração, e Ele vai fazer florescer um jardim na tua vida, em nome de Jesus. Quero chamar já o grupo de louvor. Eu tenho mais alguns tópicos, mas assim eles já vão se preparando. Aleluia.
Aleluia. Mais uma razão pela qual eu creio que acharei água no deserto, porque eu tenho uma aliança com Deus. Olha só, Hebreus 8:6 diz assim, ó: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Você tem noção de com quem você tem aliança? Irmãos, nós precisamos saber com quem que eu tenho uma aliança. O pastor Cleito falou algo aqui esses dias, talvez você deixou passar batido. Ele falou o seguinte: ó, o caminho é estreito, a porta é estreita, irmão. Aquela porta é estreita, mas dá para passar duas pessoas juntas. É você e o Espírito Santo. Por isso se revista do Espírito Santo, porque sozinho você não passa. Você tem que estar aliançado, você tem que estar com aliança. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas pensam assim, pastor Cleito, aliança é só com Deus. Não, está errado, aliança é com o homem, aliança é com o pastor, aliança é com o teu cônjuge, aliança é com o teu patrão. Isso é aliança. Não é só você olhar e falar, eu tenho com Deus. Agora meu negócio é assim: se Deus me mandar fazer, eu faço. Não vou cantar não, porque você não pegou aí, perdeu. Se Jesus me mandar falar, eu falo. Meu negócio é com Deus. Cadê o vaso? Ai, meu Deus, agora pastora. Amém. A minha teóloga está me chamando a atenção aqui, né? Porque aqui agora você sabe, tudo é transmitido, irmãos. Então, eu não posso dizer que foi Neemias que falou que uma porta grande se abriu, mas muitos são os meus adversários. Foi o apóstolo Paulo. Deus abençoe, pastora Gislene. Muito obrigado pela tua simples maneira de fazer eu passar vergonha, que é brincadeira. Mas pelo menos está todo mundo sabendo, amém, irmão? Não foi Neemias, foi Paulo. Tá certo ou não? E para a gente terminar, Deus trará à existência na tua vida aquilo que não existe. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente parece que ficou para trás. Tem muitas coisas que a gente pensa que morreu, que não vai acontecer mais. Mas o Senhor manda eu dizer para você, porque existe esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. O Senhor está dizendo aqui, você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu só estava esperando firmar a tua raiz, quando você pensava que você ia morrer, e eu te regava todo dia, para te ver crescer. Fica de pé em nome de Jesus. Querido, o Senhor tem um cuidado com a sua igreja. O Senhor tem um cuidado com a noiva. Como eu falei, você não pode entrar e sair do mesmo jeito. O Senhor te ama, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama de tal maneira, queridos, que Ele enviou Jesus Cristo, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa aliança que nós fizemos com o Senhor nos garante essa situação. O mundo lá fora tem medo da morte, e deve ter medo mesmo, porque não sabe para onde vai, não sabe o que vai lhe aguardar. Mas nós sabemos o futuro que nós temos, porque o dia que o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, eu vou subir com Ele, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao